Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar do escândalo dos mais médicos. Gente, os Estados Unidos acabou sancionando funcionários do governo Dilma por conta de exploração de médicos com Cuba. E depois dizem que o Brasil não é violador de direitos humanos, né? Os Estados Unidos acusam o Brasil de violar os direitos humanos por trabalho escravo no programa Mais Médicos da Dilma. Vamos saber mais dessa notícia, mas antes, por favor, eu peço que você se inscreva no canal, dê um joinha e compartilhe este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então tá aqui, olha, os Estados Unidos sancionam membros do governo Lula, olha a cara da Dilma e do vagabundo descondenado. O governo dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira, ontem, a revogação dos vistos de entrada de 2 integrantes da atual administração Lula, acusados de envolvimento no modelo de contratação de médicos cubanos no programa Mais Médicos, classificado por Washington como esquema de exportação de trabalho forçado pelo regime de Havana. E foi exatamente isso que aconteceu. Na época dos Mais Médicos, os médicos já reclamavam do regime brasileiro e cubano extorquindo o salário deles. E não só isso, eles mantinham cativos a família desse médico que saía de Cuba e vinha trabalhar aqui, apreendendo os seus documentos, para que garantisse que depois que o médico ficasse aqui no Brasil, ele não iria fugir. Então tá vindo aí mais sanção pesada em cima do Brasil. As sanções atingem Mozart Júlio Tabosa Salles, que é atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Alberto Kleiman, que é coordenador da COP30 na Organização do Tratado de Cooperação da Amazônica. A gente já falou sobre a COP30, que se tornou um festival de corrupção por meio do desgoverno do pudim de pinga, onde ele está alugando navios de cruzeiro para compensar a quantidade de leitos para turistas que vêm visitar a COP30. É um absurdo, dê uma olhadinha no canal que a gente tem aí a reportagem e a denúncia feita sobre esse desvio de dinheiro bilionário que o Lula está propondo aí na COP30. Ambos ocupam cargos estratégicos durante a implementação do programa do governo Dilma Rousseff do PT, né? Tinha que ser do PT, o bando de vagabundo nojento. E segundo o Departamento de Estado norte-americano, eles desempenharam papel central na articulação que permitiu a intermediação da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, nos contratos, contornando sanções e requisitos constitucionais, né? O modelo previa que o governo brasileiro repassasse recursos da OPAS que enviava a maior parte do valor para Cuba, responsável pelo pagamento final dos profissionais. Denúncias indicam que 85% dos salários eram retidos pelo governo cubano, com os médicos recebendo apenas uma fração da remuneração. É o que eu falei para vocês. Isso acabou se tornando trabalho escravo. Eu já falava isso há muito tempo para trazer os médicos aqui de Cuba e eles não faziam também o revalida. Isso deu um problema com os médicos aqui do Brasil, que tinham seus diplomas e as suas especialidades corretas, mas a lei diz que quando médicos vêm de outro país, eles têm que passar por um processo de adequação às regras da medicina aqui no Brasil, e nada disso foi feito no governo da Dilma, né? Então o Alan dos Santos falou hoje sobre essa notícia. Estados Unidos estão comendo uma sopa de letrinhas pelas beiradas, para chegar até o centro dessa sopa. Isso aqui é de agora, tá? Os Estados Unidos acabou de sancionar membros do governo do Lula, tá? Que trabalha no Ministério da Saúde, por trabalho escravo e espionagem no sistema de Mais Médicos. E hoje mesmo, a Pam Bondi dos Estados Unidos anunciou que os Estados Unidos congelou 700 milhões de dólares que Maduro tinha ainda em ativos nos Estados Unidos. Eles estão pegando todo mundo pela beiradinha, provando todo o esquema antes de atuar de forma mais dura, ou seja, militarmente. Ai, que alegria. É o que a gente vê do governo norte-americano, que está realmente a fim de sufocar todo o regime na Venezuela e aqui no Brasil, porque nós realmente estamos em um regime.
Aí diz, né, a reportagem antiga aqui, há 7 anos atrás, já dizia que os mais médicos cubanos entraram na justiça por salário integral e direito de ficar no país. 154 processos de médicos cubanos por causa da diferença no salário para ficar no Brasil. Segundo o Ministério, quase 200 médicos cubanos alegam falta de igualdade para renovação de contrato. Foi exatamente o que o regime cubano fez. Reteu as famílias desses médicos, separou a família dos médicos, né? A família deles ficou em Cuba, eles vieram para o Brasil, trabalhando sob a ameaça de sufocar suas famílias em Cuba se ele não retornasse para o país de origem. Olha só, os médicos não tiveram escolha a não ser ir para o Brasil. Seus documentos foram confiscados e sua circulação foi limitada no Brasil. Eles foram obrigados a doutrinar a população local. Seus familiares foram mantidos como reféns em Cuba, foi exatamente o que eu falei, e eles foram vigiados 24 horas por dia, 7 dias por semana por agentes da inteligência cubana, empregados pela OPAS, e Cuba e a OPAS confiscaram 80% a 90% do valor pago pelo Brasil por seus serviços, afirmou um comunicado à Fundação para os Direitos Humanos em Cuba. E aí vem esse pessoal idiota da esquerda afirmar que o Brasil não é violador dos direitos humanos, também através do Alexandre de Moraes e o STF como um todo, que mataram o Clezão, sim, mataram o Clezão na cadeia, né? O nosso regime aqui acabou matando um prisioneiro político que não deveria nem estar preso. Aqui diz que a OPAS, braço da Organização Mundial da Saúde, da OMS para as Américas, enviou pelo menos 2,3 bilhões de dólares para a Havana e ficou com 5% do total. Os médicos receberam menos de 10% do valor total pago pelo Brasil por seus serviços, relatou a Fundação para Direitos Humanos em Cuba. É um absurdo, gente. Esse é um outro escândalo. A Dilma deveria estar presa, o Lula foi preso, mas o STF acabou soltando através de um acordo, né? Ah, não, Lula, a gente te solta, mas você tem que deixar a gente solto aí para governar o país. E foi exatamente o que aconteceu aqui no Brasil. Em junho, a ONG pediu para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogar a imunidade de integrantes da OPAS ligados aos mais médicos. Uma decisão judicial de 2022 determinou que a organização poderia ser processada por acusações relacionadas ao caso, mas a OPAS recorreu com base na Lei de Imunidade da Organização Internacional IOIA, na sigla em inglês, numa ordem executiva de 1960 do então presidente Dwight Eisenhower, que confere à entidade dos status de organização internacional. Então os médicos já vinham reclamando disso tudo. A gente não precisava ser tão inteligente para saber que a Dilma estava fazendo tráfico de escravos de Cuba para o Brasil, usando realmente os mais médicos. E eram médicos que vinham de Cuba sem saber na integralidade a medicina, prescrevendo qualquer tipo de medicação. E era o caso dessas receitas erradas. Olha só, mais médicos na internet, profissionais brasileiros apontam erros estrangeiros, como casos de indicação de pacientes para oftalmologista cujo quadro clínico apresentado seria lagrimão túpido, que não existe na literatura médica, além de indicações aparentemente equivocadas de antibióticos e até medicamentos para mal de Parkinson. Então, eram médicos completamente desqualificados para exercer a função aqui, além de que a Dilma não pagava na integralidade os salários dele, e o dinheiro todo ficando com o regime cubano e com o regime brasileiro também, porque naquela época nós já tínhamos o regime, né, do Lula, depois veio a Dilma, e a gente vê essa porcaria que vem acontecendo no nosso país dia após dia, denúncia após denúncia. Então tá aí, Mozart Júlio Tabosa Salles, atual secretário de Atenção Especializada da Saúde do governo Lula, Alberto Kleiman, coordenador da COP30. Pasmem, durmam com um barulho desses. É esse tipo de coisa que nós vemos no regime do Luiz Inácio. Eu não sei como que o Congresso e o Senado ainda não se moveram para tirar o Lula
da presidência da República, além do Alexandre de Moraes, que também é um dos maiores problemas que nós temos aqui, e os Estados Unidos apontando mais crimes, mais violações dos direitos humanos, e isso fica feio internacionalmente. A evasão de divisas aqui no Brasil continua, e empresas que viriam teoricamente investir no Brasil não vão investir mais, que eu vou repetir, quando um gigante como os Estados Unidos levanta e aponta o dedo para o Brasil e diz: esse país é um regime violador de direitos humanos, as empresas não querem mais ficar e nem investir aqui. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar esse vídeo porque ajuda muito o meu trabalho. Muito obrigado pela sua companhia, daqui a pouco a gente volta. Até já.